Portaria número 615, de 5 de setembro de 1991, publicado no Diário Oficial da União, de 6 de setembro de 1991, o qual, tendo observado o disposto no artigo 3º da Lei 3.164, de 1º de junho de 1957, e prestado o compromisso de bem fielmente cumprir os deveres e atribuições do referido cargo, foi pelo representante do excelentíssimo Sr. Ministro de Estado em Conselho. Para constar, lavrou-se o presente termo, que depois de lido e aprovado, vai assinado pelo representante titular da pasta da Economia, Fazenda e Planejamento e pelo empossado. Conhece aqui, hein? Passo a palavra à senhora secretária da Administração-Geral, doutora Meire Brita Silveira. Santíssimo Senhor Ministro Celso Marcos, chefe Marcos, chefe de gabinete do nosso Ministério, Economia, Fazenda e Planejamento, Santíssimo Senhor Dr. Renato Botário, secretária adjunta da Administração Federal, Santíssima Senhora Elizabeth Garcia Campos, secretária de Administração do Governo do Distrito Federal, Santíssimo Senhor Dr. Juliano Fernandes Marcelino, diretor-geral da Escola de Administração Fazendária do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento. É com grande satisfação que nomeamos e hoje damos posse nessa solenidade ao Dr. Juliano Fernandes Marcelino. O Dr. Juliano já fazia parte da equipe do Ministério da Economia, da Secretaria de Administração Geral, e hoje recebe essa missão de extrema importância para o nosso Ministério de tocar os trabalhos nessa escola. Dr. Juliano é doutor em Administração Pública no Brasil e no exterior, livre-docente em Administração e Comunicação na Universidade de São Paulo, carrega consigo mais de 20 anos de experiência na administração pública e de consultoria no setor privado, autor de vários livros e diversos artigos publicados. Portanto, tem um currículo que nos dá a certeza de um excelente trabalho a ser desenvolvido nessa escola. A sua missão no exato, Dr. Juliano, além, dentre outras, gostaria de destacar um trabalho ativo e cada vez mais forte no processo de modernização, formação e desenvolvimento de recursos humanos do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento. A manutenção e o incremento cada vez maior no recrutamento, seleção, treinamento e aperfeiçoamento dos nossos servidores, dando um tratamento especial que hoje solicitamos à ESAF, no treinamento dos servidores de menor remuneração e de menor qualificação para que possam galgar melhores espaços e posições dentro do nosso Ministério. Além do mais, é de extrema importância hoje na ESAF o desenvolvimento de estudos e pesquisas, bem como a sua utilização cada vez maior como fórum de debates das questões nacionais e internacionais pertinentes ao Ministério da Economia. Nesse particular, eu destaco hoje a própria reforma constitucional que a cúpula do Poder Executivo discute e que procurar brevemente ao Congresso e que dará provavelmente hoje uma proposta, amanhã uma política a ser implementada. Além do mais, acho de extrema importância a participação da ESAF através de debates, treinamentos e outras atividades na discussão do Mercosul, do Mercado Comum do Cone Sul. Essa é uma missão que temos que colocá-la cada vez mais dentro das discussões da administração pública. O Tratado de Assunção prevê a implantação desse mercado até 94 e, portanto, grandes alterações na administração pública. Dr. Juliano,
da sua atuação, garanto, pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, total apoio a essa escola nos seus trabalhos e tenho confiança que esse trabalho será da melhor qualidade. Meus parabéns, muito obrigada. Com a palavra agora aqui na tribuna, o Dr. Juliano Fernandes Marcelino, diretor-geral da Escola da Administração Fazendária. Sobretudo o senhor ministro Celso Marcos, representante do LAS da nossa Economia, Fazenda e Planejamento, senhora secretária de Administração Geral do Ministério da Silveira, doutor Renato Botaro, secretário de Administração Federal, doutora Elizabeth Garcia Campos, secretária de Administração Genética e Empresarial, demais autoridades aqui presentes, meus amigos da SAG, CNI e agora PESAF, senhoras e senhores. Data de quase meio século, a iniciativa do Ministério da Fazenda voltada para o aperfeiçoamento do seu pessoal com a edição do Decreto-Lei 7.311, de 8 de fevereiro de 1945. Desde então, a Escola de Administração Fazendária, PESAF, começou a criar raízes, mas foi somente em 1973, com o Decreto 73 de 1915, que a ESAF tomou a feição que a caracteriza nos dias de hoje. Na sua trajetória de quase 20 anos, a ESAF deixou um registro histórico de promoções exitosas em ambientes políticos e administrativos variados, com a coerência própria das instituições que têm como missão difundir conhecimentos. Em países em estágio de desenvolvimento como o Brasil, as necessidades da sociedade reclamam urgência de tratamento e solução, e na área de formação e aperfeiçoamento profissional há que se ter uma certa dose de paciência. Há que se atuar sem pressa, mas sem descanso e especialmente com continuidade. As sucessivas reformas administrativas planejadas e empreendidas na administração pública brasileira nos últimos 30 anos, embora guardassem alguma identidade de propósitos no que diz respeito à capacitação e à profissionalização de servidores públicos, não lograram o estabelecimento de uma política de longo prazo e de caráter amplo bastante para contemplar um programa de desenvolvimento de recursos humanos para o setor. Assim, multiplicaram-se as iniciativas setoriais e, não raro, os centros de treinamento específicos, com resultados insatisfatórios para a melhoria do padrão de qualidade dos serviços públicos, em face da inexistência de diretrizes gerais, e pela dispersão de esforços e recursos, o que dificulta em curto prazo uma resposta competente e ágil do agente do Estado ao programa de modernidade que se pretende. A reforma administrativa de 1990 cortou fundo na estrutura da organização pública. Órgãos e entidades foram extintos ou transformados. Resumiu-se o aparelho estatal às necessidades do ofício público. Na área fazendária, o Ministério da Fazenda teve significativamente ampliadas sua estrutura e competência, passando a responder como Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, pela gestão econômica e financeira, pelo planejamento e pela formulação da política de desenvolvimento nacional. Tal configuração orgânica e de atribuições impõe aos órgãos de suporte técnico de sua estrutura, como a ESAF, revisar o seu programa de ação para ampliá-lo até os limites dos novos encargos do Ministério, cumprindo-lhe atuar como instrumento de apoio para a modernização e de formação e desenvolvimento de recursos humanos, centro de estudos e pesquisas na área de interesse do Ministério, centro de recrutamento e seleção de servidores para o Ministério e centro de aperfeiçoamento gerencial para os dirigentes da área. Neste elenco de funções, não se ignora a conveniência de estreita articulação com os demais órgãos do Ministério e com as entidades vinculadas, especialmente com a Coordenação Geral de Recursos Humanos, da SAG, e a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, visando uma integração que possibilite o fortalecimento da unidade ministerial.
trabalho interno de administração do novo processo, que conduz a escola paulatinamente a assumir essas novas funções. Inicia-se, portanto, por um projeto de gestão que inclui necessariamente o desenvolvimento de um processo de planejamento estratégico que direcione e reposicione a missão, os objetivos, as metas dos novos projetos da SAGE. A elaboração de um plano de trabalho das atividades a serem desenvolvidas pelas áreas num período determinado, propomos 92-94. A reforma institucional e organizacional e novos métodos de gestão da própria escola. Além dessas ações institucionais, cabe à escola propor aos dirigentes do Ministério, através da Secretaria de Administração Geral, diretrizes para recrutamento e seleção de novos servidores, programas de formação de novos servidores, desenvolvimento gerencial e profissional, treinamento e reciclagem dos atuais servidores, desenvolvimento de estudos e pesquisas e cooperação técnica nacional, especialmente plenária e internacional com outros países. A metodologia a ser adotada pelas áreas, embora deva constituir objeto de programação específica, deverá ter-se uma configuração básica assentada em estudos e pesquisas para a formulação de políticas e projetos e desenvolvimento de atividades nas áreas de treinamento e capacitação do pessoal. Aos servidores das áreas, a nossa palavra final de confiança e respeito. Acreditamos no homem na sua capacidade criadora. Contamos com vocês para, através desse processo de planejamento participativo, dar uma nova arrancada nessa instituição que tem prestado tão bons serviços ao Ministério e ao setor público. Temos consciência de que a obra que iremos empreender juntos será tão mais sólida quanto maior for a nossa capacidade de influir na eficiência do serviço público, pela competência e qualificação de seus servidores, e na consciência dos próprios servidores, pela responsabilidade que devem assumir no trato das coisas e encargos do Estado. Senhores representantes do Ministro, senhora Secretária de Administração Geral, esperamos honrar a confiança que nos foi depositada mediante um trabalho sério que corresponde às expectativas e necessidades do Ministério e, por consequência, às da Administração Pública Federal. Muito obrigado. Com a palavra agora, o ministro Celso Marcos Vieira de Souza, secretário do senhor ministro, que encerrará a solenidade de posse. Meu caro doutor Juliano Marcelino, senhora Médio Brito, secretária de Administração do Ministério da Economia, senhora Elizabeth Campos, secretária do Governo do Distrito Federal, doutor Renato Botaro, da secretária da Administração Federal. Eu acho que tudo que eu poderia dizer já foi dito por aqui, ocuparam a tribuna antes de mim. A doutora Mary, já em nome do Ministério, saudou o doutor Juliano e ele próprio anunciou os planos que todos nós queremos ver implementados. Eu queria, em brevíssimas palavras, dizer quanto o ministro Marcílio Marques Moreira lamenta não poder estar aqui. Ele foi convocado há menos de 48 horas pelo senhor presidente para uma reunião no Palácio do Planalto e, por esse motivo, como aliás foi anunciado, não pôde aqui comparecer. Gostaria também de enfatizar a relevância que ele atribui a este ato, ele próprio tendo dedicado a maior parte de sua carreira profissional ao ensino, ao magistério, bem compreende a importância da tarefa que Juliano Marcelino terá à frente dessa escola. Eu acho que a ESAC ela vai ser o complemento construtivo da reforma administrativa que nós todos estamos empreendendo nesse país. Ela vai ser um elemento fundamental na implementação das reformas estruturais, tais como a reforma tributária. Eu formulo sinceros votos em nome do ministro Marcílio Marques Moreira, para que o Dr. Juliano Marcelino tenha grande êxito na condução dos destinos dessa escola e toda a tarefa que ele mesmo anunciou que vai se dedicar como redirecionamento da escola para seus novos rumos, seja fator decisivo da boa gestão do ministro Marcílio Marques Moreira, à frente da parte da economia, fazendo planejamento. Meus votos de êxito, sucesso, muito obrigado. A Direção-Geral da Escola de Administração Fazendária agradece às autoridades
Bem. Eu saquei, eu tenho umas duas filhas, uma faz anos hoje, coitadinha, foram acidentadas. Eles estão bem em casa já. Então você vai. Calma, eu vou te provar. Para que nos possa brindar com a sua palestra. Tem Vossa Excelência. Muito obrigado, ministro. Senhoras e senhores participantes do Congresso Internacional de Direito Comunitário e Ecológico, bom dia ou boa tarde. Eu creio que o ministro, no excesso aí de bondade e gentileza, me considerou um expert no tema que eu vou desenvolver, mas na realidade eu tenho tido relação com o tema, embora nos últimos 4 anos indiretamente, porque como professor da USP nós nos especializamos um pouco na área de gestão de ciência e tecnologia, e através dessa especialização eu fui consultor do CNPq e do INPA da Amazônia. Mas na realidade o texto que eu elaborei para esta apresentação foi feito graças a uma grande colaboração do Dr. Herbert Schubert, cientista conhecido, profundo conhecedor da Amazônia e ex-diretor do INPA, órgão que, de certa forma, afunila todos esses projetos de cooperação internacional para a região. Eu gostaria, antes de entrar no tema propriamente dito, mencionar a vocês a nossa alegria e satisfação, nós da ESAF, em receber o Congresso aqui. E fazer talvez um pequeno comercial ao vivo. Talvez a maioria dos participantes não conheça essa instituição. Ela já tem 16 anos, é uma instituição importante a nível de recrutamento, seleção e desenvolvimento de recursos humanos para o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento. E além desta sede central, que eu diria é um projeto arquitetônico muito bonito e bastante bem implantado, tem núcleos nos estados brasileiros. Eu imagino até que alguns dos participantes não estejam me entendendo por não haver tradução simultânea ou sucessiva, e eu faria apenas uma pequena resumo para esses participantes internacionais, né? Eu estava falando há pouco com um dos participantes, que é do Egito, né? E me solicitando até que eventualmente resumisse alguma coisa em inglês, né? Imagino que os 8 ou 9, 11 participantes, me parece, nacionais, que estavam aí, falam todos inglês, né? Welcome home to our international guest, to the Management School of the Finance and Economics Ministry of Brazil. ESAF has become one of the main organs of the upper level of the Economics Ministry, and its purpose is to give ministry personnel a comprehensive training for the efficient exercise of their functions. Besides this central unity, we have state unities all over Brazil, and we are right now engaged in a big national concourse for recruiting and selecting something like 500 people to the Ministry of Economics. O tema que me foi designado para o Congresso é Cooperação Internacional para os Projetos da Amazônia. O desenvolvimento sustentado da Amazônia, que reconheça como suas diretrizes básicas a prioridade florestal e a utilização conservacionista de seus recursos naturais, constitui-se, antes de tudo, num enorme desafio científico. É pertinente lembrar, neste Congresso, a história recente da região, que o projeto de criação do Instituto Nacional da ILEA, que seria um órgão de pesquisa da Amazônia, integrante do Sistema das Nações Unidas, previa um elenco muito abrangente de linhas de pesquisa orientadas para o objetivo de fundamentar o desenvolvimento da Amazônia. As dúvidas surgidas quanto à preservação da soberania brasileira na região, as resistências populares à ideia, levaram o governo brasileiro a criar, através de decreto número 3.617 de 1952, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, INPA, subordinado ao então recém-criado Conselho Nacional de Pesquisas, CNPq.
pode-se afirmar que o INPA é um projeto bem-sucedido desde a sua criação, tendo ocupado parcialmente o vazio científico que aparentemente prevalecia na região e tendo adquirido um prestígio nacional e internacional. Um dos mitos sobre a Amazônia é de que nela está tudo por fazer em termos de pesquisa científica. Não há dúvida quanto à magnitude do problema científico que representa o estudo desta região. As pesquisas taxonômicas, por exemplo, deverão ocupar os biólogos por muito tempo, sobretudo se confirmarem as estimativas de Irwin, de 1983, segundo as quais devem existir cerca de 30 milhões de espécies de insetos no mundo, a maioria nos trópicos. Em 1985, foi um pesquisador do INPA, J.M. Ayres, que descreveu uma nova espécie de macaco de cheiro que ocorre sobre os trópicos em geral, referentes ao sudeste da Ásia e da África, que pode, com a devida cautela, ser transferido e adaptado aos estudos da Amazônia. A questão ecológica, como tem sido apresentada até aqui, é abrangente, permeando todas as atividades produtivas na região. Assim sendo, as pesquisas necessárias para a abordagem destas questões ramificam-se em muitas direções. Elas podem, entretanto, ser divididas em duas grandes categorias. Pesquisas orientadas para o aperfeiçoamento dos sistemas de produção, baseados na utilização dos recursos naturais renováveis e não renováveis. E pesquisas orientadas para a otimização econômica global das atividades humanas na região. Na primeira categoria, enquadram-se pesquisas sobre os processos funcionais dos ecossistemas na escala dos modos de produção econômica, interessando conhecer os níveis de produtividade primária e secundária e seus fatores limitantes, as taxas de reciclagem de nutrientes minerais, incluindo os processos de decomposição da matéria orgânica e os mecanismos de conservação de nutrientes e as interações entre organismos, tanto positivas, como simbiose, comensalismo, etc., como negativas, parasitismo, predação, competição, etc. Estes fundamentos são necessários para orientar as decisões econômicas quanto ao possível uso dos recursos naturais em questão, madeiras, castanhas, caça, pesca, solos agricultáveis, recursos hídricos, etc., e determinar os correspondentes planos de manejo desses ecossistemas, que visem a sustentabilidade do uso e a minimização de impactos ecológicos e ambientais negativos. No caso da extração de recursos naturais não renováveis, minérios, petróleo, etc., ou de grandes aproveitamentos hidroelétricos, embora a disponibilidade do bem mineral ou do potencial hidráulico em si não dependa dos processos ecológicos locais, mencionados acima, devem eles, a si mesmo, ser levados em conta no planejamento das atividades de exploração, tendo em vista especialmente a minimização de impactos ambientais negativos e também o estabelecimento de uma base sustentada de produção florestal, agrícola e pesqueira para as populações humanas existentes ou atraídas para a área de influência dos projetos. Na segunda categoria de pesquisas ecológicas sobre a Amazônia, enquadram-se pesquisas numa escala de abrangência regional ou mesmo global, orientadas para problemas que passam desapercebidos pelos diversos enfoques setoriais. O exemplo da política ambiental e florestal é típico. Até que ponto uma ocupação dos espaços florestais amazônicos, envolvendo desmatamentos extensos, poderá afetar o ciclo hidrológico regional e o regime fluvial, pondo em risco, por exemplo, a viabilidade do Plano 2010 da Eletrobras, que prevê a exploração dos recursos da região. As interações químicas e as transformações de energia entre a floresta amazônica e a atmosfera têm sido objeto de vários projetos de pesquisa nacionais e estrangeiros. O mais prominente até agora foi o projeto realizado em conjunto pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e a NASA, Agência Espacial Americana, com participação do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, para estudo da camada limite da atmosfera sobre a Amazônia, em 1987. Existem outros. Uma boa introdução ao estado da arte neste campo encontra-se no livro editado por Dickinson, em 1987, que contém os resultados da Conferência Internacional sobre Interações Climáticas, Biológicas e Humanas nos Trópicos Úmidos, com ênfase nas interações entre a vegetação e o clima na Amazônia, conveniada entre a Universidade das Nações Unidas e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos.
Os problemas relativos à preservação de ecossistemas, da flora e da fauna, ocorrem em todas as escalas espaciais, necessitando nas escalas regionais ou continentais um esforço de pesquisa próprio, uma vez que, neste nível, tais problemas ultrapassam totalmente os enfoques setoriais. Pelo exposto até aqui, pode-se concluir que já existe bastante informação científica para orientar o desenvolvimento da Amazônia, pelo menos nos seus contornos mais amplos. No entanto, observa-se um divórcio acentuado entre as práticas adotadas nos processos de ocupação da região e o conhecimento científico sobre a mesma. Para tentar explicar esta situação, podem-se apontar diversas carências e necessidades, bem como indicar algumas estratégias para a sua superação. Assim, existe uma grande discrepância entre o número de pesquisadores e os investimentos em pesquisa científica nos países industrializados e nos países tropicais, conforme mencionava o nosso representante de Gana, com relação à tarefa de levar adiante os estudos taxonômicos básicos necessários para apenas inventariar o fantástico patrimônio de espécies de plantas e animais dos trópicos. Entretanto, e felizmente, este inventário não é uma etapa a ser necessariamente vencida para que se possa atingir níveis de compreensão mais adequados sobre os processos ecológicos importantes para o manejo sustentado de recursos naturais renováveis. Ao contrário, a pesquisa nos trópicos deve concentrar-se mais na função de organismos ou grupos de organismos capazes de controlar decisivas parcelas do fluxo de energia e nutrientes nos ecossistemas, ou seja, deve dar maior atenção à diversidade trófica do que à diversidade taxonômica. Por outro lado, não é desprezível o esforço até agora despendido pelo país, no sentido de inventariar seus recursos naturais como um todo, a exemplo do que foi realizado pelo projeto Radam Brasil. Para que a pesquisa atinja maior efetividade, como instrumento da utilização sustentada dos recursos naturais, é preciso, portanto, que ela saia de sua fase descritiva e enumerativa para passar à formulação de modelos preditivos relativos aos processos funcionais e às interações entre os organismos ao nível dos ecossistemas ou mesmo de unidades paisagísticas de maior escala. Essas teorias, por sua vez, são necessárias para a construção de modelos dedicados a situações práticas capazes de estimular o comportamento de sistemas a serem gerenciados economicamente. Neste nível, a carência de recursos humanos e de investimentos se acentua profundamente. Se o sistema institucional implantado na região não consegue formar ou atrair pesquisadores em números suficientes para desenvolver as teorias e os modelos, muito menos consegue formar os quadros técnicos nas quantidades necessárias para, ao nível dos órgãos de planejamento, de execução ou controle das esferas federal, estadual e municipal, ou mesmo de empresa privada, assimilar e aplicar estes conhecimentos nas situações práticas que se colocam cotidianamente. Ciência e tecnologia socialmente eficazes não se resumem em um grande acervo de resultados ou informações, mas constituem, sim, uma empresa humana dependendo de sua comunidade de pesquisadores, engenheiros e técnicos, capazes de gerar conhecimentos ou buscá-los onde quer que estejam, caso já existam, para a solução de problemas relevantes. A escassez de quadros técnicos qualificados na região, e não só nas instituições de pesquisa, talvez seja o maior entrave à integração da pesquisa científica com o desenvolvimento. A sociedade, aparentemente, espera que as instituições de pesquisa atuantes na região resolvam os seus problemas, no sentido de efetivamente transformar a realidade, melhorando as condições de vida do povo. Este objetivo, porém, só poderá ser atingido através da integração sistêmica das instituições de pesquisa, de ensino, de desenvolvimento regional, de fiscalização e controle, de atividades florestais, pesqueiras, etc., tanto federais como estaduais e municipais. Face à magnitude dos problemas enfrentados pelo desenvolvimento regional e à carência de recursos humanos autóctones, deve-se estimular a cooperação com outras regiões melhor situadas sobre este aspecto. Cooperação, no entanto, envolve contrapartida, intercâmbio, enfim, a capacidade local mínima de interagir com e absorver o saber vindo de fora. Esta capacidade, felizmente,
já existe na região, pelo menos ao nível das suas diversas instituições. De um modo geral, a cooperação com países industrializados tem sido mais frequente, pela simples razão de que, para esses países, é muito mais fácil financiar pesquisas. Neste contexto, o INPA, cuja origem parte se deve à reação nacional a uma possível ameaça de internacionalização da Amazônia, consolidou uma vasta experiência, tendo mantido ao longo do tempo bom número de projetos conjuntos com instituições estrangeiras. Vale mencionar na atualidade os estudos de ecologia de várzeas realizados em conjunto com o Instituto Max Planck de Limnologia da Alemanha Federal, os estudos de conservação da flora e fauna em áreas submetidas à transformação da floresta, executados em conjunto com o World Wildlife Fund dos Estados Unidos, ou os trabalhos na área de regeneração florestal e de recursos pesqueiros em colaboração com a Ostrom da França, para citar os mais expressivos. Mais difícil se torna a cooperação internacional regional, no âmbito do Tratado de Cooperação Amazônica, ou mesmo a cooperação nacional com institutos e universidades das regiões mais desenvolvidas do país, principalmente devido à baixa capacidade de financiamento dos países em questão e dessas instituições. Uma possível solução para superar esta dificuldade seria a criação de programas de bolsas de estudos e auxílios de pesquisas direcionados para problemas específicos da região ou áreas prioritárias de desenvolvimento, para estimular a capacidade científica existente em centros mais avançados do país, no sentido da cooperação com as instituições amazônicas. Just to give a brief summary to the foreign guests of the seminar, this paper explored the international cooperation with the Amazon, especially with the National Institute of Amazon Research, which belongs to the federal government. Of course, I can explain particular to them if they want more details what was that paper about, and I'll be glad to discuss the questions and debates after all. Thank you very much. Obrigado. Eu pediria aos senhores que têm alguma pergunta a fazer, se possível, fizessem por escrito, para que pudéssemos passar ao nosso conferencista. O nome completo é Ok. Ivo Leite. Olha, eu endosso inteiramente a sua colocação e, por coincidência, por isso que eu me decidi a fazer o comentário, a minha dissertação de mestrado foi na área de educação. Evidentemente, do ponto de vista institucional, eu sou professor e formado em administração, mas sempre me preocupei em aplicar, né, nas minhas teses acadêmicas exatamente esse conhecimento para examinar a realidade brasileira. O título dela era Modernização do Sistema Educacional Nacional, e a de doutoramento foi na área de gestão de ciência e tecnologia. Eu endosso claramente o que você mencionou, inclusive porque as duas áreas hoje têm um ponto em comum, é exatamente o decréscimo da atividade de pesquisa, né? E, lamentavelmente, com consequências que nós estamos vendo, né, muito realisticamente nos dias de hoje. Quer dizer, na área específica de pesquisa, acho que está passando. Na área específica de pesquisa de ciência e tecnologia, por exemplo, há um decréscimo, apesar, evidentemente, de toda esta cooperação através do INPA na Amazônia, há um decréscimo, eu diria, em termos absolutos e relativos, dos recursos para a pesquisa científica e tecnológica. Na realidade, o Brasil já chegou a ter, num esforço, eu diria, bastante inaudito para países em desenvolvimento, quase 1% do seu PIB, do Produto Interno Bruto, aplicado na pesquisa científica e tecnológica. Hoje caímos para 0,60% ou algo desse tipo, face à crise econômica, aos programas de reajuste, à escassez, enfim, de recursos financeiros para o desenvolvimento de pesquisas. Eu concordo contigo que, na realidade, precisamos voltar a investir nesta área, sob pena de os nossos ecossistemas, né? Eu não diria que iriam para o espaço, porque não dá para tirá-los assim facilmente, mas certamente se afundarem um pouco nas chuvas da Amazônia ou
no mau aproveitamento dos recursos naturais. Há mais alguma pergunta? Há alguma questão que queira ser levantada para que possa ser esclarecida pelo professor Juliano Marcelino? Pois não, doutor, tenha vontade. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o tratamento de excelência. Eu já fui excelência, não sou mais excelência, mas é sempre bom e bem-vindo ser chamado de excelência. É que, na realidade, eu fui secretário-geral do Ministério e, na época, eu já me soava estranho o tratamento de excelência, né? Como nunca mais eu ouvi, depois que deixei de ser secretário-geral, de certa forma, agradeço aí a referência. Em relação à colocação, evidentemente, eu preparei este paper muito antes da intervenção do nosso ilustre representante de Gana, e por isso ele não trata diretamente da questão que o senhor levantou, muito apropriada, e que o representante de Gana também levantou durante o Congresso. Mas, evidentemente, há uma referência indireta. O fato de que a própria criação do INPA foi uma reação brasileira a tentativas de internacionalização dos estudos da região, né? Eu acho, evidentemente, como o senhor, e como já mencionou também o ministro Cid Scartesini em sua palestra, fundamental, eu diria, e até preventiva, a formação educacional do ponto de vista de meio ambiente e ecologia. Eu acho que educação é necessariamente um pré-requisito, mais do que isso, um pré-requisito até para a soberania. Se quisermos defender aquela imensa parte, o imenso território do nosso Estado, da nossa nação, temos que necessariamente conscientizar as novas gerações da sua importância estratégica para o desenvolvimento do nosso país. Eu acho, além disso, que o nosso representante de Gana tem toda a razão ao colocar um tema que é político, mas é necessariamente importante para todos nós, que é, enfim, os ajustes e programas de estabilização que, por causa de problemas estruturais das nossas economias, somos obrigados a enfrentar hoje em dia. E, sem dúvida, esses ajustes e estabilizações são projetos e programas que, eu diria, são uma ameaça para a soberania nacional e que têm, naturalmente, influência na crescente deterioração da nossa máquina pública federal, estadual e municipal. Eu vejo com pena, por exemplo, que essa escola que já teve uma imensa programação de atividades caiu tremendamente nos últimos 3 anos. E esta é uma escola fundamentalmente educacional, de educação permanente, de desenvolvimento dos recursos humanos do Ministério da Economia, que é necessariamente um ministério estratégico, até para enfrentar essas ameaças. Mas eu diria também que este é um dado da realidade. Nós vamos ter que trabalhar com ele, pelo menos enquanto as regras financeiras mundiais não mudarem, enquanto não houver uma conscientização por parte do grupo dos países ricos, o G7, o grupo dos 7 países que mais do que nunca mandam no mundo, nós vamos ter que enfrentar essa dura realidade de programas de ajuste e de estabilização econômica. Na realidade, é lamentável que um país do potencial do nosso, e aqui o Brasil pode servir como exemplo, paradigma para os países da África, ou os países da própria América Latina em vias de desenvolvimento, tenha hoje tão poucas defesas diante de uma situação conjuntural que lhe ameaça, inclusive, a exploração dos recursos naturais e até a sua soberania. Mas, sem dúvida, esse não era o objeto, evidentemente, do tema que nos foi proposto no Congresso. Eu reconheço que temos que enfrentar este desafio. Apesar de, como mencionou o nosso representante de Gana,
esse processo ser mal sucedido em inúmeras tentativas anteriores em inúmeros países do mundo, ele nos é imposto e não nos resta outra alternativa se quisermos participar do comércio internacional, né, ter acesso à banca financeira internacional, se não nos submetermos a certas regras. Evidentemente, cabe aos nossos negociadores minimizar os efeitos perversos desse tipo de imposição internacional e, mais do que isso, cabe a todos nós, e aí entra, sem dúvida nenhuma, o fator que o senhor estava mencionando, da comunicação de massa ou da divulgação desses problemas ecológicos e ambientais, e eu espero que, né, este pequeno grupo, à semelhança de Jesus e seus discípulos, consiga propagar a nova fé no nosso país e em outros países. Eu espero que, efetivamente, a partir deste congresso e de eventos semelhantes, e naturalmente da própria Eco Rio 92, nós temos condições de defender melhor nossos recursos naturais, de aproveitá-los melhor numa nova filosofia de desenvolvimento sustentado e de negociarmos melhor os nossos ajustes conjunturais, porque não tem a menor dúvida que estrutura nós temos para desenvolver nossas potencialidades no futuro. Pergunto se mais alguém gostaria de ter alguma manifestação. A senhora professora tem a palavra.